E olha, eu tô no tema bioeconomia, com vestido autoral também, falando de manguezal, só para contextualizar. E eu também tô na bioeconomia, eu tô com a minha camisa autoral também, feita pela minha tia. Olha, gente, falar em bioeconomia, e agora a gente traz, né, sociobioeconomia, assim, trazendo mesmo um conceito que nos represente. E é importante a gente ficar antenado, né, ficar sintonizado com os conceitos, a forma como o mundo também fala da Amazônia, ou fala das economias da Amazônia. E aí, dentro desse contexto, né, de agendas globais, é muito importante a gente trazer uma temática. E aí, relembrando que nós somos guardiãs e guardiões da maior e mais preservada faixa contínua de manguezais do mundo, e que em 2025 Belém vai estar recebendo um evento de porte internacional, discutindo também, né, colocando em voga aí debates sobre desenvolvimento sustentável e mudanças climáticas, que é a COP30, nada mais adequado do que a gente trazer para essa primeira conferência dos manguezais amazônicos, que podemos dizer que é um evento preparatório também para nos formar e conseguir, né, agregar nossa rede para esse momento. Vamos falar um pouco de COP30? Eu acho que é um momento também de trazer isso, né, para nós que somos atores chaves do território. Eu queria convidar um dos que eu reconheço como embaixador aí do Manguezal, que é o Preto John. Aí, John Lennon. John. Só pelo nome já ganha simpatia aí de geral. Chega aí, John. E outra coisa, viu, Bruna? Rapidinho. Tá rolando muita conversa paralela, a gente vai fazer o sorteio daqui a pouco. Quem estiver por aí prestando bastante atenção, já tá na lista do sorteio, né? John, sente bem aqui, mano. Queria convidar o John, ele vai ser o mediador da mesa COP30 e o que isso significa para a costa amazônica. E para trazer, né, esse debate, esses diálogos, a gente convida novamente a Adriana Leão, representando o Ministério do Meio Ambiente, na função de coordenadora geral do Departamento de Oceano e Gestão Costeira, para compor a mesa. Também convidamos... Adriana, Também convidamos para compor essa mesa da COP30, representando o governo do estado do Pará, secretário adjunto de Meio Ambiente e Sustentabilidade, Rodolfo Zalut Bastos. Para a gente poder ouvir também as vozes da juventude na construção desse debate, a gente convida Camila Magalhães, da Mandi. E hoje, atuando como uma grande liderança representativa dos povos e comunidades extrativistas costeiras e marinhas, convido a Sandra Regina Pereira Gonçalves para estar na mesa com a gente. John, fica à vontade para mediar esse diálogo, que vai trazer muito conhecimento para todos nós. Olha, a vontade é meio complicado, né? Me deram essa missão aqui e eu vou tirar meu sapato que já está meio coisa aqui. Vou me levantar aqui para vocês ficarem me olhando aí um pouquinho. Bem, gente, me deram essa missão dessa mesa, COP30, e aí eu disse, quando a gente fala de manguezal, fala de costa para fora, aí eu me garanto, Bruna. Mas quando a gente vem falar para um monte de gente que é tudo doutor, e eu estou entrando agora ali no território, aí eu disse assim, o peso aumentou, né? Vamos estudar um pouquinho mais para a gente falar coisas aqui e que seja enriquecedora essa mesa, né? Então, para começar, eu vou pegar minha colazinha aqui, certo? E o que é essa COP30, gente? O que é que todo mundo está falando? Está sendo discutido, foi pauta antes da eleição e depois da eleição para trazer a COP30 para a Amazônia. Se discute a Amazônia no mundo todo, mas nunca tinha e vai ser discutido a Amazônia dentro da Amazônia, né? Então foi uma das pautas de governo, tanto estadual quanto federal. E a gente conseguiu, depois de várias articulações, depois de eleito, né, os governos, trazer uma COP para dentro da Amazônia. Então é um momento, para vocês entenderem, é um momento onde várias
vários países, o mundo todo se reúne para discutir clima, para discutir mudanças climáticas. Qual o envolvimento com a sociedade? Como está inserido tudo isso, né? Então, desde de manhã a gente está conversando sobre isso, sobre mudanças climáticas, qual é o envolvimento das comunidades, mas como levar isso também é uma pergunta para a mesa já de antemão, o desejo da sociedade para uma COP, que é um evento um pouco mais fechado, né? Um momento de discussão ali entre representantes dos países, tá? Então, o movimento tanto do Diálogos Amazônicos já aconteceu, né, em Belém, um movimento como esse levará pautas para representantes, né, para ser discutido dentro de uma COP. Então, se me permitem continuar aqui com alguns dizeres, que eu acho que introduz muito isso aqui, né? Então, quem é de Exu, né? Existe uma frase que diz: Exu matou um pássaro ontem com uma pedra que jogou hoje. Quem é da Bíblia, quem planta e semeia vai colher. E um ditado popular: quem cedo madruga fica cansado o dia todo, mas aproveita o dia todo. Então, esses ditados populares é que, como Navalha falou, o que está acontecendo aqui foi muito antes sendo construído. Né? Para a gente estar acertando aqui, numa primeira conferência de manguezais amazônicos, teve toda uma discussão, né, anterior a isso. Chegar nesse momento aqui é importante. Né? E chegar nesse momento para o futuro, como é a primeira conferência de manguezais, também é importante. Então, a gente está construindo uma coisa hoje que muitos de vocês vão ver. Muitos de vocês não, que vocês estão aqui, mas a sociedade lá fora vai ver depois. É como se a gente tivesse acertado a pedra, mas antes a gente construiu toda uma linha de raciocínio. Tá? E aí, para me apresentar, olha só, como eu falei no começo, me chamaram para mediar uma mesa de COP30, eu nunca fui numa COP30, e eu tenho 4 pessoas aqui, que 3 já foram. Nunca fui numa COP30, claro, né, que ainda vai acontecer, mas nunca fui numa COP. Eu tenho aqui 3 pessoas que já foram em COPs, né, e tenho uma pessoa que já foi para conferências internacionais também representando a nossa região. Certo? Então, dessa construção de vocês, para chegar no momento que vocês estão aqui, sendo chamados para falar sobre, né, temos a senhorita Adriana Leão, que ela se disse hoje de manhã Bragantina, bióloga, especialista em ecologia e higiene de pescado, certo? E mestrado em gestão ambiental. Temos a Camila, que é graduação e mestrado em oceanografia, se diz apaixonada pelo Pará e pelas águas dos rios aí que vão desaguar nos manguezais. Temos aqui Dr. Rodolfo Zalucci, estou meio nervoso, né? Graduação em Direito, mestrado e doutorado em Geopolítica, e aí atuando como professor universitário do Programa de Pós-Graduação em Gestão de Recursos Naturais e Desenvolvimento Local da Amazônia. Né? E temos aqui uma doutora. Né? Uma doutora por quê? Liderança de áreas de comunidade. Liderança das mulheres. Né? Puxa essa pauta e sabe como ninguém sobre o manguezal. É doutora da vida, como todos vocês aqui. A gente tem a Sandra Gonçalves representando todos que estão aqui. Tá? Então, para começar, né, eu vou passar a fala para a Sandra. Tá, Sandra? Você pode abordar o que você acha e qual a importância, você que já foi participar de uma COP, né, COP23 em 2017, na Alemanha, não é isso? Qual é a importância da comunidade estar inserida nessa discussão,
né, da comunidade ser escutada. Qual a importância de uma COP vir para a Amazônia e nós estarmos aqui no centro da discussão? Então, fique à vontade. Tá ligado? Tá. Boa tarde a todos. Né? Eu me chamo Sandra Gonçalves. Eu sou nativa da Resex Mãe Grande Curuçá, lá do município de Curuçá. Estou também, né, dentro da executiva da nossa associação, que é a Auremag, e também na Confrem Brasil. Sou diretora, sócia fundadora, igualmente na Auremag. E também estou como diretora no CNS, que é o Conselho Nacional das Populações Tradicionais. E também faço parte, lá no CNS, do fundo criado com o nome Puxirum. Sou pescadora, filha de pescadora, neta de pescadora. Me orgulho muito de ser pescadora. Sou realmente doutora no que fazemos, inclusive como os guardiães do maretório, né? Desse maretório que nos dá a sobrevivência para todos nós, como os pescadores e pescadoras de todo o litoral paraense. Mas eu aqui também não represento só o Pará, eu represento toda a costa brasileira, os 17 estados do Brasil. Realmente, eu estive numa COP, COP 23, juntamente com o governo paraense e o governo do Brasil. Junto com a equipe do ICMBio, eu fui a convite da RARI Brasil, que foi no ano que a RARI chegou aqui para o Pará, 2017, e nós estivemos na COP, que ela aconteceu 14, 15, 16, 17 de novembro de 2017. Inclusive, uma das pessoas que estavam comigo na COP, lá na Alemanha, era a Adriana Leão, junto com a Fabiana, que fazia parte também da DISAT, que é a diretoria lá do ICMBio, junto com o presidente do ICMBio, e aqui do Estado estava uma comitiva junto com o governador Jatene. E inclusive, uma das diretorias, na época, que estava junto conosco lá, era o Iderflobio, o Instituto Iderflobio, inclusive o Eduardo Leão e o Tiago, que era o diretor na época, e que nós fomos para lá. Então, eu fui com uma missão de representar o litoral brasileiro. Eu não fui com a missão de representar só a minha Resex. Eu fui na missão de representar todo o litoral, inclusive fazendo uma apresentação sobre os manguezais brasileiros. Sobre o manguezais brasileiro. E nessa mesa, que eu também fiz parte para fazer a fala e fazer todo um processo, a mesa que eu me fiz presente foi a mesa com o governo, né? Então, de liderança estava eu e estava o cacique Raulim, representando os indígenas, e uma quilombola por nome Kátia Aquino, lá do Espírito Santo, representando os quilombolas, também os quilombolas brasileiros. E lá nós fizemos a nossa fala, fiz a apresentação, inclusive, como sempre, abusada, eu fiz eles modificarem toda a questão da mesa, porque eu falei para eles que liderança não fala antes do governo. Nós temos que falar depois do governo, em qualquer mesa que a gente vá se apresentar. Porque primeiro nós temos que ouvir a fala do governo, para depois a gente poder ir lá para fazer a nossa fala, ou para contestar, ou para fortalecer a fala do governo, se ele estiver fazendo coisas boas no Estado, no município, na comunidade. E aí foi feito, eles fizeram isso, eu fiz a fala por último, junto com o Raulim, né, para que a gente pudesse fazer todo esse processo.
E aí nós fizemos, e que foi muito dessa COP 23 que se despertou realmente o olhar de volta para o manguezal. Que, na época, o governo brasileiro eles só estavam falando de área de terra firme por causa da questão do desmatamento, porque eles falavam muito em cima da fala da governadora Ana Júlia, que sempre ela falava que o Pará estava no desmatamento, estava zero, e que, na verdade, não estava, né? Ela ainda tinha muita queimada, tinha muito desmatamento. Mas eles usavam a fala da governadora, do governo aqui do Estado, para fazer esse processo. E esqueceram dos manguezais. Então, os manguezais eles estavam assim, aleatórios. E com essa apresentação que nós fomos lá e fizemos junto com Sarney Filho, que era o ministro na época, o presidente do ICMBio, que na época era o Ricardo, que estava na presidência, e daí se voltou todo esse processo do olhar para o manguezal. Então, para nós, uma COP ela é muito importante, porque dentro do processo da COP é onde nós vamos realmente apresentar os nossos anseios do que nós queremos realmente para que a gente possa estar trabalhando com os extrativistas, com o pescador artesanal, sobre a questão do processo de fiscalização no manguezal, dentro da área do espelho d'água, que é muito importante para nós, a parte oceânica também. E esse é um dos motivos de todos esses processos da COP 23, 24, 25, que aconteceram, é que houve todo esse processo, porque todos nós sabemos que o governo que estava não deu atenção para o manguezal, não deu atenção realmente para o Brasil, que era de fato para ter acontecido, e por isso o nosso governador, digo nosso porque está administrando o Estado, né? Então a gente tem que dizer que é nosso, né? Se votou ou não votou, mas é nosso. E esse foi o olhar que ele teve de puxar a COP 30 para cá, para o Brasil, e especificamente para o Pará, né? Para cá, para o nosso Estado, que é o Estado Resex. Ele não é um Estado por ser um Estado, ele é o Estado Resex, porque nós temos 12 unidades marinhas e 11 florestais, uma RDS e 100 e poucos assentamentos, né? PAI, PAX, RDX, AEX. Então, é o Estado que tem muito mais unidades decretadas, território reconhecido, para que a gente possa, e realmente isso somou muito para que o governador conseguisse, junto agora com o presidente Lula eleito, trazer a COP para cá, para o Brasil e aqui para o Pará. E uma coisa que a gente tem que ficar muito atento é todas as discussões, fórum, seminário, conferências que estejam acontecendo aqui no Estado ou fora do Estado, nós temos que participar para que a gente possa realmente estar incidindo dentro do processo o que nós queremos para o nosso Estado brasileiro, por dentro da COP, muito bem por causa da questão da conservação e preservação do litoral, do território, porque na questão do Estado, nós não estamos falando só da área de manguezal, nós temos que falar do entorno, que é uma parte importante para nós, porque é onde tem as nascentes que destambocam para dentro do manguezal, que é essa água que se junta a água doce com a água salgada e que faz o equilíbrio para a questão marinha, para a questão que as espécies possam fazer o processo do acasalamento, da desova, da engorda e do crescimento, seja o peixe, seja o caranguejo, seja a ostra, seja o mexilhão. Então, por isso, é muito importante para nós, para que a gente possa estar nesses fóruns de discussão e colocando as nossas demandas, incidindo dentro do que nós achamos que é coerente para que a gente possa estar dentro desse processo. E a gente quer aqui, cada vez mais, reforçar essa importância dos nossos processos, inclusive, a gente quer aqui colocar para o governo do Estado, como está aqui um secretário de Estado na mesa,
nós queremos colocar para o secretário, para que haja uma viabilidade sobre a questão do gerenciamento costeiro, que é muito importante para nós, o ZE costeiro, porque se nós não estivermos junto, de mão dadas, o litoral, a gente sabe que a pesca predatória, a pesca industrial acaba com o nosso estoque e nós não adianta ir buscar projeto, não adianta a gente querer buscar recurso e que a gente possa não conseguir para que a gente possa manter a preservação e a conservação do ambiente. Então, o primeiro município do estado do Pará que já está com seu gerenciamento costeiro decretado é o município de Curuçá, a Resex Mãe Grande de Curuçá, que o senhor prefeito Jefferson Popular Tarrafa assinou dia 23, agora, o nosso gerenciamento costeiro. Então, eu acredito que os outros municípios possam também tomar para si essa responsabilidade junto com o coletivo, junto com a comunidade, junto com os pescadores, junto com o governo estadual, municipal e federal, porque esses três têm que andar junto. Esses três têm que estar colados, porque o município constrói o instrumento, o Estado recebe e o federal viabiliza o recurso. Então, os três têm que estar juntos. A gente não, a partir de agora, nós não podemos ficar distante, e muito mais por todo esse processo que a gente quer parabenizar a RARI de ter chegado aqui no Estado e ter dado esse apoio, essa parceria, junto com um parceiro que a gente tem, que é o parceiro nosso, que a gente diz que é o parceiro número 1, que é o ICMBio, junto, buscando essa parceria e trabalhando a gestão e a cogestão dentro do território, que hoje, para nós, a gente sacramentou como maretório, muito por uma palavra que o Vergara, saudoso Vergara, deixou para nós. E se hoje nós temos unidade de conservação marinha, nós devemos agradecer a memória do Vergara, do Valdemar Londres Vergara Filho, que foi ele que chegou aqui no Estado, sentou com a comunidade e ajudou nesse processo. Então, hoje, os outros parceiros estão somando, os técnicos que ficaram do ICMBio estão somando junto conosco esse processo. Sabemos que temos algumas indiferenças, mas a gente quer sanar diferenças para que a gente possa estar construindo cada vez melhor o processo dentro de cada território, de cada maretório, para que a gente possa realmente dizer, nós somos todas as políticas que vêm são políticas de Estado. Então, quem tem que assumir a política é o Estado. Nós, como liderança, nós estamos aqui para trabalhar a conservação e a preservação do ambiente. Então, nós não temos que trabalhar e muito menos fazer o que é do Estado. Nós temos que fazer a nossa parte, sensibilizar e fazer a mobilização para que a comunidade, o pescador, possa dizer: esse aqui é meu território, aqui é o meu ambiente, é de onde eu tiro o meu sustento, porque a gente sempre fala que o nosso mangue é o nosso supermercado e é o nosso patrão. Então, o manguezal é vida, vida e vida para todos nós, extrativista, costeiro marinho. Muito obrigado a todos vocês. Show. Obrigado, Sandra. Muito obrigado pela tua fala. Eu deixo as perguntas para depois? Pode ser, né? E aí, dentro da tua fala, Sandra, que puxou a questão da nascente, né, dos rios, da importância que tem, né, eu quero convidar a Camila, né, que aqui está pela Mandi, que antes era o Amitucutuba. Eu tive a felicidade de ser acelerado pelo Amitucutuba em algum período da minha vida. Então, sei da importância que elas têm nesse trabalho, né, em relação aos rios amazônicos que vão desaguar, né, nos nossos maretórios, enfim. Então, Camila, fique à vontade para explanar. Obrigada, John. Bom, boa tarde a todas que estão aqui.
Eu queria primeiro agradecer o convite, né? Saudar a mesa também, a nossa doutora aqui, maravilhosa. Mas agradecer o convite e parabenizar também o evento, né? Uma primeira conferência de manguezal, de manguezais, né? Que finalmente está acontecendo aqui. E é muito bom, é muito bonito ver esse auditório lotado, assim como está, né? Eu imagino que todo mundo esteja muito feliz vendo isso. E também sendo transmitido por não sei quantas mil pessoas, então eu estou assim, nossa, meu Deus do céu, 1 milhão de pessoas, tudo bem. Bom, como o John falou, eu sou a Camila, faço parte da Mandi, sou moradora de Belém, moro aqui no bairro da Pedreira, que faz parte da bacia hidrográfica do Una. E a gente, falando um pouquinho bem rapidinho da Mandi, nós somos uma organização que trabalha a partir de educação, mobilização e incidência política. E dentro da temática muito relacionada a rios urbanos, mas também com a temática de clima, né, inserida nesse contexto de cidades amazônicas. Como o John citou no início, eu nunca participei de uma COP, ainda não consegui, não sei se esse ano vai, vamos ver, mas eu participei esse ano da Conferência de Bonn, na Alemanha, que é uma conferência pré-COP, é uma conferência que é um pouco diferente da COP, porque ela, como eu falei, ela é uma conferência de preparação para a COP, então onde se iniciam as discussões que vão se dar, meio que vão se finalizar em uma COP, vamos dizer assim. Então, é organizada a agenda de uma COP, é organizada de forma bem metódica, científica, técnica ali, olhando planilhas, olhando documentos, e tirando e colocando palavras. O que vai ser discutido dentro de uma COP, então também é uma conferência muito importante da gente ficar atento do que está acontecendo. E também existem várias outras conferências que são de muita importância dentro da ONU, né, com diversas temáticas que a gente também precisa ficar atento, principalmente como amazônidas, né, como a Conferência de Bioeconomia, enfim, diversas outras conferências que a gente também precisa dar atenção, apesar da pauta climática estar ali, né, com todo esse fervor, né, com muita razão, né. Mas falando das conferências, eu acho que, primeiro, vieram algumas perguntas norteadoras para a gente, né? Então, eu vou só olhando aqui para eu também não me perder e não me alongar no tempo. Mas, de forma prática, para a gente conseguir entender, eu acho que a primeira coisa é entender o que é uma conferência de clima da ONU, né? É uma conferência que, como eu falei, vai se tratar de clima, onde todos os países que fazem parte, né, das Nações Unidas, estão lá para debater, discutir, defender seus interesses também, mas também se comprometer dentro da pauta climática. Então, na Conferência de Bonn, eu vou trazer um pouquinho da Conferência de Bonn, porque foi o que eu consegui ver mais de perto, né? Então, a Conferência de Bonn, ela foi uma conferência, como eu falei, muito científica, muito técnica e muito política também. Então, e também na COP tem isso, né? Todo esse jogo político, né? Como os países estão se importando ou não com a pauta, o quanto estão se comprometendo ou não com a pauta climática, né? Então, e como o John falou, tem todo uma preparação antes, né? Então, a gente tem aí 2 anos para se preparar enquanto país, enquanto cidade que vai receber uma conferência, mas já é a número 30 que vai acontecer, né? Então, já tiveram muitas discussões que aconteceram em anos anteriores. Então, eu acho que, para a gente conseguir participar, entender o que está sendo discutido, a gente precisa também entender o que já foi discutido lá atrás e que ponto nós estamos agora de discussão. E o que essa COP30 ela vai ter como objetivo. Mas a gente ainda tem outras 2 COPs na frente. Então, a gente precisa entender como o Brasil, porque é uma conferência global, né? Como o Brasil ele tem se portado, né, com a pauta climática,
tem se portado diante dos outros países também, qual a importância do Brasil nessa discussão toda, principalmente entendendo como uma casa que vai receber as pessoas, né? Então, o Brasil ele tem se colocado nesse lugar ainda mais de maior destaque, né? Que já se tinha um destaque muito grande dentro das conferências, né? Mas ainda mais. Então, o Brasil, como eu acompanhei na conferência, ele, assim, como funciona de fato essas conferências, né? São conferências muito grandes, que têm várias salas temáticas, e que são discutidos, como eu falei, pontos muito específicos dentro de um documento, mas que, mas na prática, quem está ali decidindo, discutindo, entendendo, são os negociadores oficiais do Brasil, né? Então, tem o Itamaraty ali envolvido, né? Tem uma outra coisa. Eu participei da Conferência de Bonn como parte, que é um dos crachás que se participam dessa conferência. Então, como o John falou, é uma conferência fechada, a gente não vai chegar aqui, se credenciar ali na porta e entrar, tem todo um preparatório antes, a gente precisa se inscrever, a gente precisa ser aceito para participar, para poder conseguir entrar e talvez observar, porque na maioria das vezes os maiores crachás, credenciamentos para a sociedade civil são de observadores. Então, quando a gente conseguir, né, se a gente conseguir entrar numa conferência dessa, o que a gente vai conseguir fazer enquanto sociedade civil é observar o que está acontecendo e informar também, claro que é um papel muito importante para o resto da sociedade, que a grande maioria da sociedade, na verdade, que não vai estar lá dentro dessas discussões. Então, mesmo eu, esse ano, tendo participado da Conferência de Bonn como parte, né, que é esse credenciamento, onde a gente consegue, na teoria, falar, né, ter algum tipo de influência ali dentro daquelas salas, eu não estava nessa função, né? Eu estava ali para dialogar com os negociadores, conhecer os negociadores, que os negociadores enxergassem, no caso, a minha pessoa que estava ali representando, né, estava na delegação brasileira, como aliado também. Então, a gente está ali para pressionar, a gente está ali, mas também como aliado, porque a delegação brasileira que estava em Bonn, eu acho que não eram nem 10, assim, a oficial, né, do Itamaraty, acho que não eram nem 10 pessoas. E como 10 pessoas vão dar conta de toda a agenda que está sendo discutido dentro da conferência? Não dá, né? Não dá conta, a realidade é essa. Então, tem pautas que são prioritárias, né? Como a adaptação é uma delas, né, que é de interesse do Brasil, e outras pautas também, como o balanço global, né, de tudo que já foi discutido ali atrás, mas também do Acordo de Paris, né, o balanço de como foi e como estamos até o momento, né, os índices, enfim. Gênero também é uma pauta que se acompanha muito, mas, enfim, como eu estava falando, a gente também está ali como um aliado do governo brasileiro, né? É importante que o governo brasileiro também nos enxergue como aliado, não só como alguém que vai estar ali cobrando sim também, tá? A gente não deixa de cobrar nunca. E aí, eu acho que ainda nesse sentido de preparação, eu queria deixar algumas indicações para quem tem interesse em acompanhar, né, as conferências e realmente conseguir participar de alguma forma. Tem algumas organizações que fazem esse trabalho, que já têm materiais muito bons para a gente conseguir entender o que já discutiu, quais são as previsões. O Clima Info, o IALETA, o LaClima, o Observatório do Clima. E, além disso, é importante a gente se organizar como a sociedade civil mesmo e entender, de fato, quais são as nossas pautas de maiores demandas, né? Eu sozinha, como Camila, enfim, não tem tanta efetividade assim dentro de uma conferência como essa. Mas se eu me alio a outras organizações que têm pautas parecidas, que são pautas de prioridade, que podem conseguir conversar com quem está sendo discutido em uma conferência, a participação
tem muito mais chance da gente conseguir ser ouvido, pelo menos por algum negociador dentro desses espaços. Então, eu acho que é isso. E é importante também se dizer, eu acho que a Sandra também pode falar isso, a Adriana também pode falar isso, principalmente como mulheres, participar de uma conferência de clima não é um passeio, não é fácil também. Ano passado, a Mariana, a diretora-presidente da Mandi, ela participou da COP27, que aconteceu no Egito, e não foi fácil, né? Tiveram vários relatos de violências de diversos níveis dentro da delegação brasileira em relação a racismo, em relação a assédio, em relação, enfim, diversas outras violências que acontecem desde o momento que a gente sai do nosso país até o momento que a gente volta para cá. São diversas violências que podem acontecer. E dentro delas, né, eu acho que é importante a gente entender que a Conferência da ONU é toda majoritariamente em inglês. Então, isso também é uma coisa que a gente precisa levar em consideração enquanto a gente está, né, nesse processo de preparação. Durante a Conferência de Bonn, a gente conversou com os negociadores do Brasil e eles estão muito empenhados em que seja uma conferência inovadora, onde a sociedade civil possa realmente participar de alguma forma. Eu não consigo ainda visualizar como isso vai se dar de fato, principalmente pensando no que foi o Diálogos Amazônicos e diversos problemas, né, que também se deram por ali em relação a, de fato, o que foi discutido dentro do Diálogos ter sido levado em consideração dentro da cúpula, que foi onde os presidentes estavam discutindo, né? Então, às vezes, na verdade, a gente tem que se posicionar enquanto sociedade civil, né, para que não aconteça o que a gente já vem vendo acontecendo há muito tempo, que é a maquiagem, né? A maquiagem do discurso dos nossos governantes, a maquiagem da nossa cidade literalmente sendo maquiada para receber pessoas que vão ter obras que não vão atender a nossa população, as nossas demandas de fato, né? E que, além disso, o que também foi uma coisa que foi levantada no Diálogos é que Belém ela não é o centro dessa discussão. Belém ela vai receber essas pessoas, mas a Amazônia, o Pará é muito mais do que Belém, a Amazônia é muito mais do que Brasil. Então a gente precisa se aprofundar e se conectar ainda mais com as pautas da Amazônia, com as pautas da nossa cidade. Deixa eu só ver. Quanto tempo ainda tem? 1 minuto. Eu acho que é isso, assim, principalmente a gente, como sociedade civil, que em sua grande maioria não vai entrar nesses espaços, mas a gente precisa entender que é uma grande oportunidade para a gente conseguir que as nossas pautas realmente estejam sendo discutidas dentro de uma Câmara Municipal de Belém, onde a gente possa realmente aprovar um fórum que vai discutir clima da nossa cidade, que vá pensar em uma cidade adaptada para que a gente possa viver. Então, é realmente ser oportunista. Uma outra roda eu falei sobre isso. É ser oportunista mesmo e falar, não, tá, vamos receber uma conferência de clima mundial, mas o que isso vai trazer de benefício para a gente? A gente vai conseguir sobreviver aos desastres que vão acontecer aqui dentro da nossa cidade? Não, o que a gente está fazendo sobre isso? Então, eu acho que para vislumbrar a COP é também pensar políticas públicas dentro das nossas cidades, principalmente nas nossas cidades amazônicas. Acho que é isso. Obrigada. Bem, fala bem forte, né, da Camila em relação a políticas públicas, de fato, né, o que vem sendo construído para a COP, né, o que vem sendo pensado para o futuro, como o governo está pensando nisso. Eu acho que depois eu chamo a Adriana, mas assim, em relação ao Rodolfo, o que o governo do Estado
espera dessa COP30, né, que está sendo tão puxada, está sendo tão discutida, foi festejada por muitas pessoas e muitas pessoas também preocupadas do que vai ser isso no nosso território, né, se vai ser, como a Camila falou, só essa questão da maquiagem, ou o prédio que, sei lá, será construído vai usufruir depois disso, enfim. Então, a minha pergunta, assim, para nortear a sua fala, é como o Estado, né, o Estado do Pará, e aí falando de Helder, falando de representante da Amazônia como um todo, né, que se colocou e foi eleito para ser representante da Amazônia, como o Estado está se preocupando e se preparando para uma COP30, ok? Obrigado, Sandra. Bem, eu queria primeiramente agradecer o convite, né? Eu acho que é o 5º evento desse ano que eu participo, que eu faço questão de participar dessa agenda que eu acho maravilhosa e realmente concordo que pouco apoiada. Mas, assim, acho que esse ano já pude participar do evento lá no Ver o Peso, né? Júlio Verde. Hoje teve aquele lá de Bragança, da Marujada, lá na Marujá, Fora o Bragantino. Teve a entrega em Bragança, né, do acordo de pesca também, além do... Tem um outro evento que eu estou me esquecendo. Mas, assim, eu acho que eu queria colocar que as angústias, eu compartilho várias delas, tá? Primeiramente, eu não posso falar em nome de todo o governo do Estado, porque eu desempenho um papel nele, mas existe uma comissão criada para tratar essas questões da COP, que eu não estou diretamente participando, não componho essa comissão. Mas é claro que dentro do governo a gente discute muitas coisas e opina também, né? Eu acho que eu queria começar falando sobre a experiência que eu tenho das COPs, né? Que eu acho que é bem um pouco diferente da Camila, da Sandra, porque acho que naquela época, naquele quadro, a Convenção do Clima nem era tão relevante como ela se tornou hoje. Não por causa da temática, mas talvez pelo fluxo de financiamento vinculado à agenda do clima, que hoje é bem maior do que devia ter destaque naquela época. É até engraçado isso, porque tanto a Convenção da Biodiversidade como a Convenção do Clima, as duas surgem em 92. Só que eu acho que, assim, pelo menos na minha experiência de observação, a Conferência da Biodiversidade, ela, pelo menos no Brasil, ela tomou um destaque muito maior até os anos 2000. As questões vinculadas à biopirataria, a regime de acesso a recursos genéticos e conservação e etc. Olha, eu vou falar sobre isso depois. Obrigado. Mas é porque, assim, que não teve esse destaque, né? De repente, a do clima... Poxa, a década do clima começou, né? E a conferência já existe há 30 anos. Por que só agora tomou essa relevância mediática, enfim? Será que realmente foi... os relatórios começaram a ser alarmantes e a gente começou a sentir também? Ou foi ao contrário, né? A relevância do tema que fez a gente perceber algo que já estava ocorrendo? Então, assim, é algo que... O fato é que está hoje com muito maior relevância do que a agenda da biodiversidade. Na Convenção da Biodiversidade, eu tive, inclusive, agora em Montreal, na de biodiversidade, eu acho que ela é bem parecida com o que vocês viram, porque foi altamente científica, realmente debates de alto nível, e não é o que eu vi na Conferência do Clima, que me pareceu muito mais uma feira de negócios do que, de fato, uma conferência, um fórum de diálogo e debate científico e apresentação de trabalhos, de fatos, etc. Então, assim, acho que a primeira observação que eu tenho que fazer é essa, né? Eu acho que a feira a COP que eu vivenciei, as duas, tanto Glasgow como o Egito, me pareceram muito mais uma feira de negócios, dentro daquele espaço que as pessoas, o maior número de pessoas tem acesso, né?
Mas existe uma COP totalmente isolada desse fórum ali, daquela feira, que é a COP que realmente só o pessoal da diplomacia, representante dos estados, é porque tem credenciado de vários níveis, na verdade. Vários têm o crachá, mas o meu crachá só funciona até aqui, o outro crachá funciona mais ali, e tem um outro que só funciona só lá dentro. Então é difícil você saber como é que isso vai, mas realmente aquele restrito da discussão da diplomacia são pouquíssimos representantes da sociedade civil que são chamados até para apoiar a posição do Brasil, ou dos governos, em muitos casos. Mas não é aberto ao público. Né? E eu acho que o espaço da COP, onde tem os estandes, as feiras, dos países, etc., nem esse é aberto ao público. Existe um pré-credenciamento onde existem vagas limitadas, né? Pelo menos acho que eu vivenciei. Então, acredito que muito da COP, na verdade, vai ocorrer fora desse espaço oficial, que também vai ser parte da estrutura oficial, né? Mas vai ser a COP da sociedade civil, talvez na Universidade Federal do Pará. Eu acho que isso é um movimento que tem que ser criado. Eu tenho certeza que lá vai ser talvez onde os debates serão mais interessantes do que no espaço oficial, vamos dizer assim, que tem mais essa conotação de feira. Tem um outro ponto que no governo anterior, do governo Bolsonaro, criou-se uma lógica de ter estandes diferenciados que não havia antes. Tinha um estande do governo brasileiro e pronto. E eu acho que com o movimento social, de certa forma, a sociedade civil, ela pensou um estande que foi chamado de Brasil Hub, que era um estande que não era o estande do governo brasileiro, mas era da sociedade civil, onde os debates fora governo aconteciam. E ainda surgiu o consórcio, no caso da Amazônia, do estande do consórcio da Amazônia Legal. Então acabou que nós tínhamos 3 espaços do Brasil na mesma COP. Isso criava, inclusive, um certo conflito, né? Uma faísca ali diplomática, federativa, etc. Mas foi como ocorreu. Então, assim, a gente tinha muito mais palco para falar, né? E pelo que eu estou ouvindo dizer, na COP que vai acontecer agora, né, que é a Dubai, me parece que o governo quer voltar ao modelo de um só palco, né? Então, assim, possivelmente a gente vai ter muito menos tempo e muito mais espaço, inclusive de diversidade, eu não sei, tá? É o que eu ouço falar, para poder expor suas ideias, né? Até porque existe, assim, um mainstream de consultores, de pessoas de referência, que acabam se repetindo. Isso eu não acho bom, tá? Vou ser bem sincero, eu não acho bom, porque sempre as mesmas pessoas falando, né? Desde dos cursos, das principais palestras, sempre são as mesmas pessoas, e chega lá, elas querem também serem as pessoas que falam, né? Então, assim, quando a gente reduz isso a um só espaço, acaba que a gente dá pouco espaço a outras formas de ver as coisas, né? E etc. Então, tem esse componente, né? Então, acredito que é preciso que o movimento se destaque dentro de vários movimentos, né? Porque, por exemplo, salvo engano, posso estar enganado, tá, Sandra? Mas, salvo engano, no Diálogos Amazônicos, os indígenas e os quilombolas se destacaram, mas eu não vi ali uma representatividade dos extrativistas do Manguezais. E eu acho que esse é um erro, acho que do cerimonial, de organizacional, né, que ainda não viu, talvez, você tinha que estar no mínimo de você, uma quilombola, uma indígena. Não sei, porque tem que ter essa diversidade melhor representada. A gente está muito naquele, enfim, uma representatividade que não é real para a gente, né? Muito mais no imaginário das pessoas. Muitas vezes não se sabe que existe um movimento, acho que ainda tem um espectro limitado. E assim, quanto a mim, vocês podem contar, sempre trazer à tona a pauta dos manguezais. Eu acho que o outro ponto assim, que é importante é que existe um tema que vai ser definido pela ONU como tema-chave daquela COP. Cada COP tem um tema onde se reforça mais. Por exemplo, a do ano passado, para não me engano, foi energia.
Então, assim, qual vai ser a nossa? Quem vai definir isso é a ONU. Até que ponto a gente tem condições de influenciar, e o governo brasileiro, o governo federal tem muito mais condições de influenciar que o governo estadual. Mas eu acredito que essa é uma coisa que tem que estar ali, se cada um se comunicando, e vai ser a Amazônia, que vai ser o tema principal a ser discutido da COP. Não falei nem metade. Mas, tá, vou encurtar. Então, acho que tem essa escala de temática, tá? Que eu quero dizer. E tem a escala também do espaço que vai se dar, por exemplo, para a pauta dos manguezais. E aí eu acho que tanto a Santa quanto a Camila trouxeram ali, de forma bem rápida, mas o desmatamento comanda essa agenda desde sempre. Isso não é bom. Isso não é bom. Primeiro porque acaba que, quando você vai, por exemplo, uma agenda de restauração, a restauração para quem desmatou, quer dizer que o financiamento climático da restauração vai ser para quem desmatou e não para quem conservou. Então, assim, isso tem que ser chamado a atenção, porque, por exemplo, vocês são um ecossistema que conservou. Aí, quer dizer que o dinheiro do financiamento climático vai para quem? Não para vocês? Então, assim, ou vocês não são destaque dentro da agenda do clima, porque o desmatamento toma destaque, e aí também o recurso não vem. E aí não se faz o debate também da questão do manguezal como ecossistema de captação de carbono, como principal ecossistema, 8 vezes mais do que a floresta. A gente fala isso aqui, sempre entre nós, mas isso tem que ir um pouco mais para fora, porque assim, e aí? Como é que se quantifica isso? Né? Como é que se remunera essa conservação feita pelas comunidades extrativistas dos manguezais? Então, assim, acho que tem toda um embate mesmo, a gente impor nossa agenda, né? Disputar espaços daqui para frente, acho que criar logo um movimento COP dos manguezais, pega essa bola aí branca aí, que está linda com um manguezal, botar um C e um P depois, 2 manguezais, fica lindo, logo já monta uma página no Instagram, vamos começar a movimentar isso para trazer realmente destaque para a agenda dos manguezais, tudo que ela traz. Eu tenho uma reportagem que saiu agora, essa semana, onde a gente fala... Gente, a gente fez uma capacitação com o CMBio. O CMBio pediu, né, para o cadastro ambiental dos extrativistas do Maretório, para que possam ali estarem em condições, por exemplo, de acessar um crédito rural que hoje se exige o CAR. Né? Porra, aí mete uma sinuca de bico, porque é um CAR dentro de uma RESEX. Isso é aplicável a uma RESEX, ao mesmo tempo pode servir como insumo ambiental de informação para o plano de manejo? Ok, mas o que é importante do trabalho que a gente está fazendo é o quê? É dar condições ao extrativista pesqueiro que ele possa ter aquele documento para acessar o crédito, que hoje ele não está tendo porque a lei exige isso. Então, assim, então, assim, a gente tem que chamar a atenção também, mas não é a norma do Banco Central que tem que criar uma exceção para o extrativista? E a gente acaba fazendo o debate que o governo nos impõe, em vez de fazer uma reflexão sobre, mas espera aí, por que não se cria na norma do Banco Central que determina a exigência do CAR para acessar o crédito, que esse CAR não é aplicável ao RESEX extrativista, e por causa disso tu vai ficar excluído desse direito de acessar o crédito? Então, assim, tem que fazer esse debate também. Né? A gente está fazendo dentro do contexto que a gente tem condições de atuar para que vocês não fiquem exclusos. Mas talvez o debate precisa ir mais a fundo. Né? Então, assim, para fechar, prometo, só dizer que, para mim, realmente a preocupação com a infraestrutura de hotéis, de cidade, de como é que a cidade vai estar e etc., é algo também que me preocupa, porque quando eu vou para uma COP dessa, eu quero ver o país como ele é. Para quem foi a COP do Egito, gente, sinceramente, era uma cidade de brinquedo. Você não via o Egito ali, parecia que tinha sido feito ali para um desenho para você achar que estava sei lá. Então, assim, muito, eu acho que a gente tem que parar com isso, sabe? A cidade é essa que é. Claro, tem que ter uma estrutura aqui que tem que corrigir, etc., mas ela é o que é. E as pessoas, se elas querem discutir a Amazônia, elas têm que saber como é que é de fato a Amazônia, não é fazer a tal da maquiagem, né? Agora, claro, que infraestrutura mínima tem que ter, né? Agora, o que está faltando mesmo, eu acho, é infraestrutura de informação. Nós não temos, por exemplo, informação que a ostra lá de Curuçá é essa riqueza que acabou que foi dita aqui.
Se nem o paraense tem essa informação, imagina quem vem aí. Né? A comunidade de vigia que tem o melhor tacacá do mundo lá. Como é o nome do tacacá? O tucupi. Do Pará. Porra, quem é que sabe disso? Como é que chega lá? Qual é a história que está por trás disso? Tem que criar um imaginário nas pessoas. Porque as pessoas elas dão valor quando você cria o imaginário. Então, essa infraestrutura de informação cultural, ela é fundamental. Porque eu não vou atrás para visitar algo se eu não dou valor a ele, se eu não sei o que está por trás da história daquilo, do valor daquilo. Eu preciso contar aquilo. Então, assim, eu começava a contar as histórias dos manguezais, realmente criar um livro da história dos manguezais. Vamos traduzir para o inglês, a Harry ajuda aí. A gente bota isso para divulgar para as pessoas, porque quando elas vierem, a fonte de informação, elas vão visitar lá vocês direto. Mas, enfim, eu acho que tinha outras coisas, mas a gente vai deixar aqui para os debates, que realmente eu estou ultrapassando o meu tempo. Obrigado. Obrigado, Rodolfo. Agora para a Adriana. Quase no mesmo sentido da pergunta, né, Adriana? Como o Brasil, agora falando de esfera, né, federal, vem se preparando com todo esse boom, né, da COP30. A gente sente aqui o tanto de organizações que estão chegando na Amazônia, que tem lados, né, positivos e negativos. Tem vários que vão se instalar aqui depois desse boom de Amazônia, vão embora e vai deixar, né, vários cenários. Mas em relação à COP, de fato, essa busca ativa de trazer para o território, né, para o Brasil e para a Amazônia, como é que está sendo, e aí, claro, né, falando de MM, né, tipo do Ministério ali do Meio Ambiente, como é que está sendo discutido essa COP30 para vocês? Olá, novamente, gente, boa tarde. Eu queria aproveitar a oportunidade de agradecer a Harry pelo convite, de ter passado esse dia aqui com vocês, né? Desde manhã a gente discutindo, falando, conversando sobre manguezais, e agradecer também as pessoas que vieram conversar comigo nos bastidores aí, muitas parcerias aí que a gente está estabelecendo, que a gente quer estabelecer para o futuro. Então eu me coloco à disposição, o e-mail ficou à disposição aí de vocês na apresentação, né? E falar um pouco do que é como o Ministério do Meio Ambiente está se organizando para essa COP30, né? As pessoas aqui falaram com tanta propriedade da COP30, começar pela Sandra, que foi a minha primeira companheira numa COP. A gente foi para a COP em Bonn, na Alemanha, em 2017, e foi uma experiência única mesmo, né? Agora, a gente só teve chance de falar porque foi um evento paralelo, né, Sandra? Então, é verdade o que a Camila falou, do que o Rodolfo falou. É uma conferência das partes, né, onde são as autoridades dos países que vão estar discutindo e vão estar negociando no limite as suas metas, até onde podem ir, onde não podem. E, às vezes, é uma queda de braço muito grande. Então, são os itamaratis dos países, os governos, os ministérios e governos de Estado que participam das grandes discussões, né? Mas isso não significa que a gente não possa levar nossas pautas e as nossas agendas para esse evento. Eventos paralelos acontecem, são úteis. Eu acho que... você tem razão, Rodolfo, talvez a gente pensar em ter mais espaço como país dentro de uma COP é importante e a gente está batalhando por isso. Tá? A nossa secretaria no Ministério do Meio Ambiente, a Secretaria de Mudança do Clima, é a secretaria que vai estar a cargo da organização desse evento. Então, assim, toda a construção que vai ter, toda a negociação que vai ter para o evento vai passar pela essa secretaria no Ministério do Meio Ambiente. A gente está aberto para os diálogos e para a gente construir junto essa COP que vai ser em Belém do Pará em 2025. Eu fiquei muito orgulhosa do nosso estado por sediar essa COP. Como paraense que sou, foi a primeira coisa que foi uma comemoração, uma oportunidade da gente ter visibilidade num contexto mundial,
né? Lembrando que os países signatários dessa convenção são mais de 190 países. 190 países estarão representados aqui nessa COP, em Belém do Pará. Então, além de ser uma responsabilidade muito grande, concordo, a gente tem que ser o nosso Estado, o Estado do Pará, como ele é, com as nossas raízes, né? A nossa cultura, que é uma cultura tão rica e tão importante, isso tem que ser preservado, e a gente está com esse olhar no Ministério do Meio Ambiente. A gente não quer uma Belém fake, a gente não quer que seja uma Belém que não vá ficar para a sua população, para as suas comunidades, né? Para o povo paraense. Isso a gente está de olho, e o Ministério do Meio Ambiente também está pensando em formas de como auxiliar e como apoiar o Estado do Pará para que receba essa COP da melhor forma possível. Isso está sendo discutido semanalmente já no Ministério do Meio Ambiente. É pauta de reunião da secretaria, dos nossos departamentos, de como que vai se dar essa COP. Ok, temos uma COP agora que vai acontecer em novembro, em Dubai. Não sei se vocês já ouviram falar no Dubai, onde tudo é o maior do mundo, né? Tem o maior aquário do mundo, tem o prédio mais alto do mundo, é a cidade mais tecnológica do mundo. A gente fica até assustado, porque é uma megalomania que nos surpreende. Mas é uma cidade, por exemplo, que tem toda uma estrutura e tem o que é mais importante, né? Todo o recurso gerado pelo petróleo dá condições para aquele país, os Emirados Árabes, de receber com excelência uma COP, né? Mas não é o que a gente quer. A gente quer, sim, trazer para o país, e a gente conseguiu trazer para ver a nossa cultura e para ver o nosso Pará e colocar os nossos anseios nas mesas de discussão. Elas são possíveis, tá, gente? Acho que a Camila falou muito bem, a Sandra falou também de que precisa de organização. A organização, eu acho que isso já foi falado ao longo do dia aqui, nós organizados, né? O Rodolfo falou também, temos mais força. Então, a gente se organizar nas nossas associações, nas nossas organizações da sociedade civil, para a gente poder pautar o governo federal das coisas que a gente acha que é importante nesse contexto da mudança do clima aqui no estado do Pará. Eu queria dar só algumas informações para vocês. Eu falei mais cedo de que cada governo, numa convenção dessa, se compromete com metas, que a gente chama as NDCs, né? Que são o que o Brasil fala, o que o país fala que vai conseguir cumprir com as metas de redução da emissão dos gases de efeito estufa, né? E realmente a pauta do desmatamento é a primeira que bate na nossa porta, mas existem outras pautas que também são importantes e que a gente tem que levar em consideração. E só para a última NDC brasileira, ela foi pactuada em 2015. E aqui na COP de 2030, em Belém do Pará, ela vai ser reapresentada, repactuada. As novas NDCs de todos os países signatários serão trazidos para essa negociação. Então, ela vai ser uma COP emblemática para a gente. Uma COP onde a gente vai dizer, olha, países, o que a gente conseguiu avançar na emissão dos gases? O que a gente conseguiu fazer enquanto país para contribuir na meta global, né? Porque existe uma meta global combinada no Acordo de Paris. Onde chegamos? Conseguimos? Já aviso que a maioria dos países não conseguiram. E nós também. Então, vai chegar um momento nessa COP que a gente vai dizer o que a gente pode se comprometer daqui para frente, né? Com qual percentual de redução de gases estufa a gente vai poder se comprometer. Então, essa COP ela é de uma importância muito grande para a gente. E o governo brasileiro está se preparando com o Plano Clima. Então, o governo brasileiro está elaborando um plano maravilhoso de combate às mudanças do clima. Eu posso dar mais informações para vocês depois. Quem entrar em contato com o e-mail, lembrando que o e-mail é doceano@mma.gov.br.
E a gente está trabalhando no âmbito do Plano Clima a revisão dos planos de adaptação e mitigação à mudança do clima. E nessa negociação, a gente está inserindo novas pautas. Eu trouxe até aqui para vocês, através dos planos setoriais, que está sendo discutido. Vai ter plano setorial de adaptação para agricultura e pecuária, biodiversidade, cidades mais mobilidade, gestão de riscos e desastres, indústria, transportes, energia, igualdade racial e combate ao racismo, povos e comunidades tradicionais, povos indígenas, recursos hídricos, saúde, segurança alimentar e nutricional e oceano e zona costeira. Então, pela primeira vez, a gente vai estar trabalhando alguns temas que antes a gente não tinha trabalhado. Então, inclusive com planos setoriais para cada segmento da sociedade. A gente não quer trabalhar apenas com comunidades tradicionais ou apenas com povos indígenas. A gente vai trabalhar cada segmento desses separadamente. E a questão do oceano e da gestão costeira também vai vir como um plano setorial. Tá? Então, só para dizer para vocês que também na COP30 a gente espera estar com os nossos planos todos prontos e em implementação. Tá bom? Eu me dou por satisfeita de trazer essas informações para vocês, para falar que a gente está trabalhando duro e que a gente espera também contar com a colaboração de todos. E no próximo evento, quem sabe eu já traga alguma coisa mais, que a gente já tenha avançado mais na preparação dessa COP, que a gente só está começando a discutir. Mas tudo tem que ser com muita antecedência. Não se faz uma COP em alguns meses, se faz uma COP em anos. Né? Letícia pode falar isso, são reuniões preparatórias que antecedem e um Estado que tem que se organizar para receber essa COP. Tá? Eu agradeço a presença de todos. Obrigada. Obrigado. Só ficar com o microfone, só para umas perguntas norteadoras, na verdade. Só complementar um negocinho que me veio agora à mente, porque tem a ver com a agenda dos extrativistas pesqueiros da zona costeira, que é a questão do debate do fundo de mitigação e o fundo de adaptação. Né? O fundo de mitigação, me corrija, por favor, se estiver errado, ele passa pelas ONGs. Né? As ONGs acessam esses recursos, não pode ser um repasse direto dos estados. Já os recursos, os fundos de adaptação, esse já pode ser de estado para estado. Eu acho que envolve justamente as questões de costeira, enfim, de como é que a gente vai se adaptar, por exemplo, para o aumento do nível do mar, que envolve diretamente o ecossistema que vocês vivem. Né? E a importância dos manguezais nesse contexto, inclusive para conter processos erosivos da costa, etc. Então, assim, eu acho... E aí, quando você olha como é que está o peso do volume de recursos dos fundos de mitigação para os fundos de adaptação, você vê um disparate ainda muito grande. Então, acho que um dos debates que a gente precisaria fazer, avançar até lá, é que haja um maior equilíbrio aí, né? Sobretudo no caso dos fundos de adaptação, que seriam aqueles, talvez, onde impactam mais diretamente as questões do aumento do nível da costa, de que forma os estados costeiros vão ter que se adaptar e recursos vão ser necessários para isso. Bem, só uma observação a mais. Obrigado. Ok. Só fazendo agora umas colocações, né, em cima de umas perguntas que a gente tem norteadora. Que a gente falou de COP30, falamos de âmbito um pouco mais global do que é a COP30, né? E nós estamos dentro de um evento, né, que é a primeira conferência de manguezais amazônicos. Então, a gente vai... uma perguntinha, a gente vai voltar e aí finaliza, né, com a Sandra na fala da comunidade. E a senhora falou de zona costeira, hoje sendo discutida, né, dentro do Ministério, e aí falou de Dubai, de né, grandes empreendimentos e tudo, e
E a gente olha para dentro, a gente tem uma floresta amazônica exuberante, que todo mundo conhece. Desde cedo nós estamos falando aqui da maior faixa contínua de manguezal do mundo, onde estão todas aqui. E a pergunta que foi um pouco respondida, mas queria que explanasse melhor um pouco, é como, de fato, manguezais estão sendo discutidos, né? E as comunidades, porque aí começa a discussão de mitigação, de tudo como... Porque a gente está vendo uma discussão muito grande em relação a carbono e outras coisas, mas muito mais para propriedades particulares, enfim, né? Então, como esses manguezais amazônicos estão sendo discutidos dentro do MMA? Bom, eu meio que adiantei pela manhã como que a gente está pensando e discutindo a questão dos manguezais, né? No âmbito do Ministério. A gente está construindo uma estratégia, uma política pública para a conservação e uso sustentável dos manguezais, e dentro dessa política, desse programa que a gente está chamando de pró-manguezal, a gente vai trazer toda a questão climática para dentro da discussão. Então, a gente vai ter um componente específico para pensar em mitigação e adaptação à mudança do clima nos manguezais, levando em consideração, obviamente, todos os serviços ecossistêmicos que o manguezal fornece para o nosso país, no nosso caso. Então, assim, isso está sendo pensado dessa forma. Estamos começando, né? O Ministério se reorganizou, se estruturou agora, no início do ano, com um novo departamento, e essa política ela já está sendo gestada e gerida dentro da casa, e vamos trazer toda essa discussão para dentro dessa estratégia. Perfeito, obrigado. Do professor Rodolfo, em relação a... O senhor falou do não... Cresceu a costa nos diálogos amazônicos, né? A gente também percebeu isso, foi uma discussão até interna nossa que estava lá. Tinha várias pessoas até da costa, mas estavam muito pontuais em várias discussões, assim. Estrategicamente, quando a gente vê se discutindo ainda como Estado, a gente ainda vê muito floresta de terra firme, né, dentro dessa discussão. Fiquei feliz em ver a sua postagem anterior, conversando com o ICMBio, falando de cá, toda essa preocupação que tem para essas áreas, que é um pouco mais complexo, claro, em relação a isso. Mas o governo, e aí a gente tem se encontrado em vários locais, né, nesse momento de discussão, e fico feliz. Mas como é que está trazendo a costa para a discussão de fato? Né? Como está sendo discutido e como se usar da maior faixa contínua de manguezal do mundo para trazer prosperidade ou outras questões para dentro desse ecossistema. Tá? Então, como o governo do Estado está pensando costa, de fato, e não só floresta de terra firme. Ok? Está sendo transmitido mesmo, né? Nem brincadeira. Não, assim, eu queria... Não, olha, acho que eu já falei isso uma vez, eu vou voltar a falar, porque quando a gente entra no governo do Estado, realmente estava longe da agenda costeira, apesar de existir uma gerência sobre isso, mas a gente não estava compondo nem sequer os conselhos das RESEX, por exemplo. A equipe começou a se apropriar, nós aprovamos o decreto de gerenciamento costeiro, né? Quer dizer, a lei estadual, e o decreto, cadê o decreto? Né? Você deve estar cobrando o decreto. O decreto, nós estamos, né, foi apresentada uma minuta, aí qual foi a conversa que nós tivemos lá? Gente, no governo anterior, a gente não tinha quase debate sobre esse tema, e eu acho que não. A gente tinha uma lei de 2000, no início dos anos 2000, com um decreto no início de 2000, e acabou que a fonte de referência foi aquele decreto de 20 anos atrás. Quando a gente... e a gente pecou, porque quando a gente fez a discussão, a gente mandou refazer tudo. Né? A equipe se deu conta que tinha que refazer, criar um decreto do zero, que tivesse a nossa cara.
estava faltando já com o governo federal, tudo bem, agora voltou, eu vou até pedir uma reunião contigo para discutir isso. Mas, assim, cadê eu tinha que ter uma seção dos manguezais, foi uma das coisas que a gente colocou. Cadê? Vocês têm o maior manguezal do mundo, como é que o nosso decreto de gerenciamento costeiro estadual não tem uma seção, pelo menos um capítulo exclusivo dos manguezais? Então, assim, é isso que a gente tem que trazer. A gente não tem que trazer um modelo de fora para dentro. A gente tem que saber pensar o que é importante trazer como relevante dentro de um decreto do gerenciamento do Conselho Estadual. Isso fez com que a equipe refizesse praticamente do zero. E agora, né, tem parte da equipe ali, a gente está em breve, está ali, opa. A gente, na verdade, sou eu que estou devendo, né, um espaço na agenda para a gente discutir essa nova minuta. Então, assim, a ideia, eu acho que até a partir, a gente pode até fazer uma visita a Brasília para ver como é que o governo federal está pensando agora, porque antes a gente não tinha realmente uma referência de interlocução para fechar o nosso decreto estadual, né, e talvez em consonância também, trazendo destaque a tudo que a gente tem debatido aqui. Então, acho que é um passo, né? É um passo que a gente precisa dar de relevância no decreto aprovado e começar a executá-lo. Uma coisa que eu falo bastante é o sistema de informações. A gente não consegue fazer gestão sem informação. E aí, cada órgão gerando informação de forma isolada, a SEMAS gera informação, o ICMBio gera informação, o CPNOR gera informação, o SPU gera informação, o IDEFLOR gera informação, cartilha, que seja, mapas, etc., a Marinha, o Capineiro dos Postos, e a gente não tem um sistema que reúne essa informação. A universidade tem vários grupos de pesquisa gerando resultados, resultados de pesquisa que não estão numa base de dados consolidada. O governo federal, acho que tem uma. Só que, assim, a gente tem uma obrigação, enquanto governo estadual, de reunir. Né? E eu acho que os dados que a gente precisa reunir são os dados justamente da base. Né? O que é discutido lá nos conselhos? As atas dos conselhos, onde é que elas estão, que a gente pode consultar, ou que as pessoas possam consultar? O que está sendo debatido por vocês dentro dos conselhos? Isso não é muito divulgado. Quem não participa lá não fica sabendo. Então, assim, a gente tem que dar um destaque também para isso. Eu acho que acho que nesse contexto, né, que eu sinto assim, que tem um passivo muito grande, é aí que eu quero chegar, tem um passivo muito grande, que a gente precisa preencher rapidamente, tem aí traçar uma rota, né, daqui para a COP para definitivamente colocar o mangue aí como farol dessas discussões na COP 2030. Tá? Perfeito, obrigado. Para Camila, uma perguntinha do bem, Camila. A gente vê assim, você participando dessas conversas, né? Uma jovem, a gente tem vários jovens aqui na plateia, e aí você colocou, né, Clima Info, Observatório do Clima. A pergunta, na verdade, é como essas pessoas podem acessar e ter, talvez, uma oportunidade como você teve de estar nessas discussões, né? Mesmo que seja prévia, como é que está esses jovens que estão aqui poder participar de um evento tão grandioso como esse? Obrigada, John. Eu vou aproveitar para trazer 3 pontos rapidinho, mas dentro desses pontos eu ia trazer um pouco disso também, né? No início, quando eu estava ainda, antes de saber que eu ia participar da conferência de Bonn, né, da SB 58, a Mandi está ainda engatinhando nesses temas, né? A gente tem muita coisa, tem muitas siglas, são as NDCs, são as não sei o que lá, e termos em inglês. Eu não sou boa de inglês. Eu fui para a Alemanha, assim, enfim, né, com o apoio dos queridos e queridas que estavam lá comigo. Pensei 1000 vezes em não ir e dava pessoa aí, mas eu acho que da feita que a gente vai, mete a cara, a gente ganha experiência e é uma oportunidade também de se aprofundar e de conseguir entender como realmente contribuir, de fato, nesses espaços, né?
Nesse momento eu estou estudando muita coisa, inclusive o inglês e o espanhol, porque no final das contas, quando a gente está nessas conferências, são com os países latino-americanos que a gente consegue dialogar e se encontrar nos problemas e nas soluções também. Então eu indicaria isso mesmo, né? Oi. Esses temas parece ser muito chato, mas quando a gente se aprofunda e tenta entender, principalmente a relação e como se dá a relação, na verdade, entre os países. Como se dá a relação entre os países. Como se dá a relação entre os países, a gente começa a ler como uma grande fofoca. O Brasil está ali tentando... O Brasil não, né? Os países subdesenvolvidos, né, como chamam, estão ali batalhando contra, entre aspas, os países desenvolvidos, tentando algum espaço. Como é o que o Brasil está se posicionando nesse espaço, enfim. Então, assim, eu recomendo que vocês tentem entender como funciona e como o Brasil realmente tem se posicionado e quem são os amigos do Brasil dentro dessas discussões, porque é muito interessante. Mas também, para fechar e finalizar, eu queria trazer também 2 pontos que, para a gente, enquanto organização, né, para as nossas pautas, que a gente fala de saneamento, rios urbanos, etc., é muito preocupante quando a gente traz uma COP para o Pará, para a Amazônia, para Belém, enfim, e a gente vê aqui dentro de Belém muitos rios sendo canalizados ainda agora, hoje, nesse exato momento. Né? Então, a gente tem uma obra de macrodrenagem que está acontecendo há mais de 30 anos aí e que ainda continua acontecendo na bacia hidrográfica do Tucunduba. E é uma obra que um dos braços do rio está sendo canalizado. Que política é essa que a gente está construindo dentro da nossa cidade? Né? A gente já viu que isso não dá certo. Aqui é um lugar que tem um canal aqui próximo e que, se chover agora, a gente fica preso e não consegue sair daqui, porque vai inundar tudo e vai ficar tudo alagado, ou a gente vai pisar na água contaminada, ou a gente vai ficar preso até a água resolver descer. Então, como é que está o plano diretor de Belém? Né? Como é que está sendo essas discussões? E aí, por último, falando dessa parte mais Brasil, né, e etc., como é que a gente está pensando e sendo ambicioso em relação a clima e ainda está discutindo em se explorar petróleo dentro do nosso território, na margem na beira de um rio, na saída de um dos nossos rios mais importantes. Então, assim, é preocupante, é desafiador, mas nosso papel aqui é pressionar para que esse cenário mude, até COP30, que as discussões se avancem, mas, a partir dela, que a discussão se aprofunde ainda mais, né? Principalmente pelos nossos presidentes, pelos nossos governadores e os nossos prefeitos, enfim. Eu acho que é isso. Obrigada. Para finalizar, né, a fala da mesa aqui, a Sandra, eu sou meio esperançoso, né, Sandra, em relação a essas questões, e acho assim que, diante de todo o caos que a gente está passando, nós somos o privilegiado que hoje está na nossa mão salvar o mundo daqui para frente, né? E aí, como as comunidades, como essas lideranças, como vocês estão se organizando, e nesse momento, estando aqui num evento desse grandioso, né, com pessoas que, a nível estadual, a nível federal, organizações do terceiro setor que estão sempre atuando nas comunidades. Como é para vocês, que já vem lutando muito tempo, né, e hoje está nas mãos esse privilégio, né, de salvar o mundo de fato, né? Como é para vocês esse peso também, né, disso? Dizer que nós vamos salvar é muito difícil, né? É uma palavra assim, muito forte. Mas nós, como lideranças costeiras marinhas, nós estamos nos preparando dentro desses fóruns, né? São dentro desses fóruns que nós estamos nos preparando cada vez mais. Então,
assim, é como o Navalha colocou hoje de manhã. Nós nunca participamos de tanta reunião como durante a pandemia e fora a pandemia, né? Então, assim, muitas reuniões e nós estamos, nós mesmo como lideranças, guardiões dos manguezais, pelas 12 unidades aqui do Pará, e hoje trazendo os 4 municípios que estão aí nessa luta sobre a decretação das 2 unidades, nós estamos já também trazendo eles para vir para dentro desse diálogo, né? Porque hoje nós não estamos mais na era do debate, né? De ir para a discussão, não. Nós estamos na era do diálogo, né? Porque se nós dialogamos com o Rodolfo, nós sabemos que o Rodolfo, por já nós conhecermos ele, a gente tem clareza que o Rodolfo pode ser o nosso intermediador dentro de um diálogo com o governador, com o diálogo com as outras secretarias de Estado, com o próprio município, porque nós queremos realmente também agradecer o papel da Secretaria de Meio Ambiente do Estado, que nos ajudou e ajudou a equipe da RARI para que a gente pudesse fechar esse diálogo com os prefeitos, para que eles pudessem realmente se aproximar das unidades, porque eu não sei se os prefeitos tinham medo da liderança ou se eles tinham medo dos desafios, né? Que é muito grande. Mas nós estamos cada vez mais nos preparando dentro desses fóruns, e nós mesmos, de vez em quando, a gente cria aí um fórum de debate e a gente vai para dentro, só as unidades de conservação, as lideranças. Inclusive, em julho, nós fizemos que foi o nosso planejamento, né? E que a comunidade se fez presente, os pescadores, os presidentes, né? E a gente, sim, nós temos uma aproximação muito grande. As 12 RESEX, a gente tem um diálogo muito bom entre as 12 RESEX, né? Por quê? Porque nós somos uma família. Então, se é família, então nós temos que andar em harmonia, né? Porque a família tem que estar em harmonia para poder consolidar todos os problemas que surgem dentro da família. E é isso muito que a gente faz, e nós cada vez mais estamos nos preparando, né? Inclusive com o próprio ICMBio, né? De vez em quando o ICMBio, além das reuniões de conselho, que é lá dentro do reunião de conselho, que também a gente leva os nossos anseios para ser discutido. E hoje a gente pode dizer que os 12 conselhos deliberativos eles estão ativos, eles são participantes, todo mundo participa, é participativo, a discussão está sendo participativa, e que bom que o Estado está pedindo cadeira no conselho, que já foi de lá e saiu e agora está voltando, justamente para que a gente possa estar dentro desses diálogos, para que daqui, vamos dizer, uns 3, 4, 5 anos, a gente pode dizer que nós somos a salvação do mundo, sim, e dos manguezais, com certeza. Mas, para isso, nós precisamos, cada vez mais, nos fortalecer, estarmos juntos dentro dos diálogos. Né, Jorge Macedo, que é uma das lideranças nossas lá do município de Curuçá, também mentor de todo o processo, para que a gente pudesse criar a RESEX Mãe Grande Curuçá. Não só ele, como os demais de todos os municípios, junto com o governo. Então, a gente, como liderança, nós como liderança, né, nós sempre visamos o melhor para o nosso mangue, o melhor para a nossa cidade, o melhor para a nossa unidade de conservação de uso sustentável, que é nela que nós nos espelhamos para que a gente possa realmente ter a seguridade dentro da segurança alimentar. Porque se a gente não tiver dentro desses processos, dentro desses fóruns de segurança alimentar, de meio ambiente, de clima, nós realmente não vamos ser atendidos e nem atingidos dentro de fórum, de seminário, de COP. Nós sempre vamos ficar para trás para olhar o que está acontecendo, mas pela janela, e não entrando pela porta para participar. Então, isso é que nós devemos realmente estarmos juntos. Inclusive, nós tivemos agora, recente, a cúpula dos presidentes, e que foi um evento muito importante aqui no Pará. Houve discussões muito boas,
inclusive sobre o território pesqueiro, os direitos e os desafios do território pesqueiro, a questão do petróleo, que a gente sempre fala, nós não somos contra o progresso, mas nós queremos ser ouvidos e colocando os nossos anseios dentro dessas discussões. Né? Porque não adianta a gente dizer que a gente quer o petróleo e se houver um vazamento, e quem é um desastre, quem é que vai sofrer? Não é só a Sandra, é o Rodolfo, porque gosta de comer peixe. É a Adriana, que está lá em Brasília, mas a família dela manda peixe para ela de Bragança. Então, vai ser atingido todo mundo dentro, não só do estado do Pará, Maranhão, Amapá, Ceará, a costa toda praticamente brasileira. Então, quando a gente vai falar sobre a questão de exploração de petróleo, seja de um porto, de um megaporto, né, para ser primeiro tem que se ouvir quem vive a realidade para que a gente possa estar construindo um processo e construindo a política, que a gente sabe que a gente não vive sem a política, mas a gente tem que estar junto, colado, a política com a política social. A politicagem não, porque a politicagem não traz vantagem para nós, mas a política e a política social traz vantagem para nós dentro do processo que hoje a gente vive e que sempre vivemos. Então, eu acredito que daqui a uns 5, 6 anos, nós podemos dizer que nós somos a salvação do mundo, do manguezal. Obrigado.